Obrigada, deputada Alice. Em nome da senhora, eu gostaria de cumprimentar a CASP pelo convite, e cumprimentar todos que estão aqui. Sei que hoje é o primeiro dia de uma mobilização que vai ser feita, né, até na sexta-feira, que vocês vieram de todos os cantos do país para essa mobilização. E eu, em nome do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, sei que o tempo aqui de todo mundo está bem curto. Eu só queria trazer algumas informações que nós, do DIEESE, temos trabalhado junto com vocês, né, que são os representantes desses trabalhadores que estão espalhados pelas 5 regiões do país, no sentido de qualificar de onde está vindo essa luta dos servidores, né? Eu trouxe uns slides que, inclusive, vão ficar também no site da Câmara, mas, caso alguém queira, depois pode entrar em contato comigo. E também queria comentar aqui que muito do nosso trabalho no DIEESE é financiado por essas entidades que estão aqui hoje, FASUBRA, Condicef, Sinasef, Andes, entre outras, não vou falar o nome de todas, que eu vou acabar esquecendo alguma, que nós estamos auxiliando tanto na negociação, na Mesa Nacional de Negociação Permanente, mas também em todos os outros campos que são importantes para os servidores. Eu liguei aqui, vai dar para passar os slides? Deixa eu só ver aqui, gente, questões técnicas que acontecem. Pode, mas eu já liguei aqui. Só o que eu tenho que perguntar aqui? Agora sim. Obrigada. Eu queria agradecer o pessoal da Câmara que está com muita paciência com a gente hoje, que está bem cheio aqui, né? Estamos desde cedo, cheio de demandas. Bom, eu trouxe aqui algumas informações que são importantes para a gente observar essa questão dos servidores públicos. Como que a gente lida aqui? Não está funcionando. Cadê o... Volta aqui, por favor. Não está funcionando. Agora sim. Então, eu só queria trazer um pouco aqui do contexto, né? Os servidores públicos aqui, a deputada Alice comentou, né? Os servidores, principalmente da carreira de técnico administrativo de educação, são considerados os servidores mais proletários. E por que a gente vê isso acontecendo? Porque em todo o serviço público federal, os servidores da carreira de técnico administrativo da educação têm os salários mais baixos, né? Então, o que a gente viu no Brasil nesses últimos anos e que acho que dá parte do fôlego para essa mobilização que vocês estão fazendo, né, há mais de um mês. Acho que principalmente o fato de que a gente tem passado, né, desde que a presidenta Dilma sofreu o golpe em 2016, por um desmonte do Estado brasileiro. Então, nós temos os servidores que estão aqui representados, e hoje aqui falando especificamente, né, dos técnicos e dos professores, que não só são as pessoas responsáveis, né, por prover os serviços públicos que todos nós utilizamos, mas também, né, são parte da população que se utiliza desses serviços públicos, né? E o que a gente observou entre 2016 e 2022 foi um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade, uma diminuição dos salários dos trabalhadores brasileiros, e os servidores públicos não ficaram de fora, né? Principalmente os servidores públicos federais, porque não tiveram nenhum reajuste nesse período. Alguns receberam reajustes ali em 2016, 2017 e 2018, mas tudo isso tinha sido fruto de uma negociação que aconteceu durante o governo da presidenta Dilma. Então, não teve nenhuma abertura, né? Eu mesma participei de várias audiências públicas aqui na Câmara e no Senado sobre essa questão dos servidores públicos durante o governo Bolsonaro, e era praticamente impossível a gente conseguir a presença aqui dos representantes do governo, né? Mesmo que seja para chegar aqui, a gente não concordar, ficar na expectativa de escutar sobre um reajuste, né? Mas é o que a gente tem para os servidores, pensando nesses últimos anos, né? Perdemos mais de 160 mil servidores federais na última década, né? Só entre 2017 e 2023, a gente perdeu mais ou menos 75 mil servidores na ativa. Eu vou mostrar um gráfico sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, os servidores que o ano passado conseguiram um reajuste emergencial de 9%, naquele momento, aquele reajuste foi muito pouco para lidar com todos esses problemas que já foram muito bem falados aqui, né? No caso que o Lobão comentou, por exemplo,
observa a questão do endividamento muito grande dos servidores, né? Os benefícios são muito baixos e mesmo o governo fazendo uma proposta de reajuste dos benefícios, essa proposta não agrega para todos os servidores e ela também mostra-se bem aquém do que é necessário, né? Eu não vou passar com muitos detalhes porque o meu tempo está bem curto, mas eu vou deixar, né, a apresentação disponível caso alguém queira consultar os dados. Aqui pensando, né, nos servidores da ativa de 2017 a 2023, como eu comentei, perdemos quase 75 mil servidores que se aposentaram. O concurso nacional que vai ser realizado daqui a três semanas é muito bem-vindo nesse sentido, mas ele vai repor por volta de 6 mil vagas, né? Só nesse período recente, em um piscar de olhos de 2017 até hoje, a gente já perdeu 75 mil trabalhadores, né? Então, qual que é a expectativa e qual que é o programa do governo para lidar com essa perda, né? A gente não pode só ter uma mesa que vai discutir isso agora em 2024. Nós precisamos de uma política de Estado que defenda a recomposição salarial e a recomposição dos quadros dos ministérios. Uma outra questão também que é muito importante para a gente observar e é muito importante nas discussões, se a gente pensar um pouco do lado fiscal, porque, como alguns deputados comentaram aqui, né, a gente não pode considerar essa discussão dos servidores por um lado puramente financeiro e fiscal. Mas se a gente considerar essa discussão pelo lado puramente financeiro e fiscal, a gente também observa como os servidores estão sendo subjugados pelo governo, como que os servidores não estão sendo, né, prioridade para o governo. Por quê? Ali, olhando dados desde 1997, a gente observa que o percentual, né, do orçamento do governo que é gasto com gastos de pessoal e os encargos correspondentes, baixou de mais ou menos 30% do orçamento para por volta de 20% do orçamento nesses últimos anos. E isso aconteceu à medida em que a gente tem diversas outras coisas acontecendo. Uma das questões mais importantes, que é muito discutida aqui, se a gente não falar nada sobre espaço fiscal, mudança de regra, nem nada do tipo, ainda assim existe espaço para o governo mexer nos recursos e realocar recursos para os servidores. Vou dar um exemplo básico. No caso, né, das isenções tributárias, que a gente tem todos os anos, né, os auditores fiscais da Receita Federal fazem esse estudo muito detalhado de forma anual e a gente observa que para o ano passado, por exemplo, as duas maiores isenções tributárias, na ordem de 115 bilhões de reais, foram justamente para lidar com aquelas pessoas e aquelas empresas que têm uma renda muito além, muito fora do normal dentro da população brasileira. Então, aqui discutindo os técnicos administrativos, tem algum técnico administrativo aqui que ficaria de fora caso o governo fizesse uma taxação de lucros, fizesse uma taxação de dividendos? Acho que não, né? Porque nenhum técnico administrativo pode ser o dono de uma empresa grande o suficiente para distribuir lucros e dividendos. A mesma coisa com relação às taxações que são consideradas taxação de grandes fortunas, que são taxações principalmente no imposto de renda. Como que os técnicos administrativos, os professores, os servidores públicos em geral, que estão há vários anos sem reajuste, com perdas salariais, em alguns casos superiores a 40%, vão se beneficiar desse tipo de coisa, né? E não só os servidores são parte da população. Então, se a gente pensar no ano passado que o governo deu aquele reajuste de 9%, ele tem espaço, porque esses dados aqui, infelizmente, não mudaram muito do ano passado para esse ano, ele tem um espaço superior a 100 bilhões, sem começar a mexer em qualquer coisa que se relaciona, por exemplo, com a classe média, se ele só lidar com a tributação das pessoas e empresas mais ricas. Por fim, que meu tempo já passou muito, eu só quero mostrar aqui um último slide de um dado que a gente fez, porque a discussão hoje aqui está focada nas universidades e institutos, e aí esse dado eu acho que ele é bem importante. Eu peço desculpa que esse dado é especificamente para o UNB. A gente fez um estudo que foi encomendado pelo Andes ao longo do ano passado, considerando todas as 69 universidades federais, e o que a gente observou em todos os institutos, que desde 2010, o governo pode falar, e pode falar com
propriedade que ele aumentou os recursos para as universidades federais. Isso é verdade, ele aumentou os recursos. Só que as matrículas aumentaram em uma proporção superior ao aumento dos recursos. E é por isso que a gente tem aqui, uma relação entre o preço do aluno, o custo, digamos, do aluno, né, que caiu nesses últimos anos, porque os recursos que o governo tem enviado não são suficientes para manter o mesmo patamar que a gente tinha lá em 2010. Além disso, uma outra questão que eu acho que é muito cara à categoria de vocês é o fato de que a gente aumentou de uma maneira significante a proporção de alunos por servidor técnico administrativo e de alunos por professor. Na hora que a gente analisa no DIEESE instituições privadas, esse, digamos assim, pode ser utilizado como uma medida de produtividade, que é uma palavra um pouco controversa. Mas eu acho que o que a gente pode mostrar aqui é como que os servidores estão sendo cada vez mais apertados, né, no seu emprego, estão tendo que lidar com cada vez mais alunos e com uma quantidade de recursos muito menor. A gente fez esse estudo, né, considerando de 2010 até 2023 para todas as universidades federais, e não vai dar tempo de eu mostrar aqui, mas a gente chegou aos dados, né, compilados de que em todas as universidades federais o governo não manteve a quantidade de recursos necessária para utilizar o mesmo custo de aluno em 2023 que estava sendo utilizado lá em 2010. Eu vou interromper minha fala aqui por questão do tempo, mas eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite e de dizer que vocês podem contar conosco do DIEESE nessa luta dos servidores, que já foi falada que é uma das maiores lutas dos últimos anos, e numa disputa de orçamento, como a que eu mostrei aqui, considerando todas as isenções fiscais, essa mobilização é fundamental para que vocês consigam, que são as maiores categorias do setor público. Se a gente pensar os servidores técnicos administrativos e os professores, a gente tem por volta de 350 mil servidores ativos e aposentados. Então, a luta de vocês é muito importante, é um número muito maior do que a maior parte das cidades brasileiras, né? Então, vocês têm um poder e eu espero que nesses próximos dias vocês alcancem os reajustes e a melhoria das condições de trabalho. É isso, obrigada. Obrigada.